Então, indo para o segundo ciclo do livro de Jó, a partir da obra de Cláudio Francisco, nós observamos que aqui o tema é o destino do homem perverso. Os amigos concluíram que Jó tenta enganar e mentir quanto aos seus pecados. Jó, deixa de ser 7, joga logo aberto, cara. Qual foi a bandalha que você fez? Fala logo. Confessou, prospera. É rápido, simples, é como apertar um botão. E aí nisso eles se tornam mais severos em suas acusações, e quando começam a perder a calma, Jó se torna mais calmo, voltando-se mais e mais para Deus como sua única esperança de socorro. Aí a gente tem um segundo discurso de Elifaz, capítulo 15. Elifaz pergunta a Jó como é que se justifica como puro quando não há ninguém limpo ou puro perante Deus. Tendo falado do amor de Deus em seu primeiro discurso, desta vez fala da ira de Deus contra os pecadores. Deus não gosta disso não, hein, Jó? Resposta de Jó a esse segundo discurso, capítulo 16 e 17. Jó não tenta refutar Elifaz. Sua única esperança está em Deus como testemunha de sua inocência. É o seguinte, vocês estão falando que eu fiz, né? Eu não fiz. Mesmo Deus fazendo isso comigo, porque no pensamento de Jó não era o diabo, no pensamento de Jó era Deus. Mesmo Deus fazendo isso comigo, Deus sabe que eu estou inocente. E aí a gente tem o segundo discurso de Bildade, capítulo 18. O castigo de Deus e a execração humana virão sobre o perverso. Execrar é você deixar a coisa meio que assim, a pessoa pra lá, meio que assim, né? O fulano foi para execração pública, ele ficou numa situação de desqualificação, né? E aí nesse caso, a gente, por exemplo, observa, né, que assim, isso vai vir, o desprezo, o abandono, a punição, a má fama, né? Ou seja, você vai para a sarjeta, certo? Isso é o que vem sobre o perverso. E a resposta de Jó ao segundo discurso de Bildade, capítulo 19: depois da natural e preliminar repulsa às reprovações de seus amigos, Jó faz ligeira referência a uma possível perseguição de Deus e, consequentemente, desprezo dos homens, fazendo finalmente um pungente apelo aos seus amigos para que tenham piedade dele. Gente, pelo amor de Deus, vocês não conseguem perceber não? Vocês me conhecem, vocês têm caminhado comigo. Surge então o clímax do livro quando Jó reafirma sua fé em seu Deus, que o protegerá mesmo depois da morte. Então é aquela questão de assim, olha, eu tenho certeza, eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu Deus, eu sei em quem eu tenho crido, sabe? Vocês podem estar dizendo o que vocês quiserem dizer aí, mas não é bem isso. Eu até entendo a questão do perverso ser punido e tudo tal, mas esse não é o meu caso. Jó, como é que você explica isso, Jó? Tu está todo lascado, você tem que ter feito alguma coisa errada. Não tem como você estar desse jeito, tendo feito tudo certo, cara. Alguma coisa errada você fez. Então, aí chega até um momento aqui, deixa eu ver aqui, ele lamenta, né? Fala um monte de coisa, deixa eu ver aqui, e aí ele chega a dizer, né? Como é que é? Não, 19. Aí você, por exemplo, observa, né, o próprio Jó dizendo isso. Aí ele chega a dizer: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Entende? Aí, por exemplo, ele está assim em crise pelo fato dos colegas assim não conseguirem reparar isso, certo?
E aí vem o segundo discurso de Zofar. Então ele fala aqui no 4: embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Entende? É aquela questão do tipo, ele até entende que ele possa ter errado, ele só não concorda que ele esteja pagando a altura do que ele fez comparado com o que acontece. É meio que assim, eu lembro de uma irmã que ela teve uma segunda incidência de câncer, né? E aí ela estava achando que era por causa de alguma coisa que estava tendo de errado na casa dela, não por causa dela, mas por causa de gente da família dela. Aí eu falei assim: mas irmã, olha quanto criminoso, perigoso, tá cheio de saúde aí. Se a gente fosse usar a medida de que a senhora está passando por isso, porque há um problema, tem gente que comete coisa pior. Então, por exemplo, imagina, você esquarteja alguém e goza de boa saúde, aí ele fala mal de mim e fica com um tumor. Assim, vamos pensar, nós como seres humanos, a gente aplicaria, né, boa saúde para você que esquarteja os outros, né, e um tumor para o cara que falou mal de alguém? Deu para entender? É claro, é diferente assim. No Brasil é outra coisa, né? Você tem opinião, tu é preso. Agora, por exemplo, se você matou 4 pessoas, você pode ser indultado pelo presidente da República. Não esse, o outro. Aquele pela saco lá de São Paulo, que ele tinha 10 processos, matou aquele garoto que estava no telefone, solto na rua. Então, assim, aí você olha para a sociedade, né? E aí você verifica que assim, o mundo pode agir assim, mas Jó não pensava desse jeito, certo? E então a gente tem essa compreensão, né? E ele chega, né, a deixar muito claro, né, de que assim vai chegar uma hora, né, de que isso vai passar, e ele acredita, né, ele acredita mesmo que Deus está vendo a situação dele, e chega no versículo 25, ele chega a dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Então ele tem aquela consciência de que é o seguinte: não, o meu resgatador está vivo, isso não vai ser para sempre, né? E aí nisso, o segundo discurso de Zofar, no capítulo 20, ele se dirige a Jó de uma forma violenta e lhe afirma que o triunfo do perverso é breve, porque o pecado traz a sua própria retribuição, e cedo Deus descerá o seu castigo sobre sua cabeça. E aí vem a resposta de Jó ao segundo discurso de Zofar, capítulo 21. Depois de defesa preliminar, Jó discute o difícil tema, a prosperidade do perverso. Deus pode justificar no além-túmulo, mas certamente não é justo nesta vida. Então Jó fica em crise, porque de acordo com a palavra de Zofar, fez coisa errada, cerol. E Jó sabe que não é bem assim. Tem muita gente que assim faz coisa errada e o cerol não vem. Então o livro ele vai mostrando que, olha só, não seja simplista. O cara pecou, deu tudo errado para ele, e o outro está dando tudo certo porque ele é 100%. Não. Deus sabe por quê. De repente Deus vai fazer alguma outra coisa lá na frente com aquela pessoa. Por algum motivo essa pessoa aqui, ele está permitindo passar por isso. A gente, na precipitação da gente, que diz: não, fulano, boa coisa não fez para estar passando por isso. Entende? Então é algo mais ou menos assim. E a gente aqui fecha o segundo ciclo do livro de Jó.